Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez ao vivo. Hoje vamos falar um pouco sobre os direitos, as questões aí que perneiam, né, entre a previdência, a aposentadoria, que tá todo mundo meio confuso aí, a gente fica meio desorientado, né, com essas mudanças. E aí, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a questão das dívidas. Puxa, essa pandemia foi muito difícil, né, para todo mundo, não só para os novos 60 a mais, mas para todos. E acabou que muita gente fez muitas dívidas, né? E a gente vai falar um pouquinho também essa questão das dívidas, como é que a gente pode se defender aí a respeito dessas dívidas. Então eu vou esperar as pessoas entrarem, vou dando boa noite a todos. Olá, vamos. O Instagram está dizendo que está chamando os meus seguidores, então os seguidores estão chegando. Vou esperar. Vamos esperando as pessoas chegarem. Eu acho que essa questão da aposentadoria, ela realmente é de extrema importância. Muita gente perdendo sono por conta disso, né? Por conta dessas transições, dessa questão da aposentadoria. Porque a saúde financeira, sem dúvida nenhuma, faz parte também da nossa saúde em geral, né? Nós temos que pensar sempre em termos de qualidade de vida nesses três pilares que eu sempre falo, que é a saúde emocional, a saúde física e a saúde financeira. Por conta dessa saúde financeira é que nos sentimos protegidos. Ai, boa noite, Dinailza já está aqui, vou já convidá-la para que quando as pessoas cheguem, ela já esteja. Dinailza Gabriel. Olá, Maria Helena, boa noite, muito bem. Oi, Olá, oi, Dinailza, doutora, muito bem. tudo bem? Vamos aqui colocar um pouquinho o enquadramento para a gente não ficar tão cortada. Peraí, agora melhorou? Isso, agora está melhor, está ótimo, né? É, isso. A gente vai dando esses minutos para as pessoas entrarem, vamos dando boa noite. Essa é uma questão, doutora, que acho que todo mundo anda confuso. Essa mudança, né, em relação à previdência, em relação ao se aposentar, é uma questão que está tirando sono, sem dúvida nenhuma, de muita gente. Eu Exatamente. faço sempre uma pesquisa com as pessoas, não só da Vila, um espaço que a gente tem, que você, inclusive, conhece, mas, assim, em geral, e é uma das coisas mais relevantes que tem. O que eu vou fazer? Me aposento, não aposento? Como é que eu vou me aposentar? Aliás, é muito bacana até a gente pensar que a aposentadoria foi um sistema feito, criado para uma segurança financeira lá atrás, né, na Alemanha lá atrás, e que hoje, sem dúvida nenhuma, precisou aí, né, de algumas mudanças. Sim, Mas, principalmente no Brasil, né, agora. principalmente no Brasil. Mas compreender essas mudanças é extremamente necessário para que a gente crie estratégias, para que a gente se sinta segura Claro. e tome as melhores decisões. Hilda, boa noite, Hilda. Boa noite, Raquel. Boa noite. Eu sempre digo, doutora, que tudo é uma questão de conhecimento, prática e comprometimento. Exatamente. Quando a gente conhece o que a gente vai passar, o que nos esperam, quais são as melhores formas de lidar com qualquer percalço, seguramente a gente se abre, a gente cria ferramenta para as melhores decisões, mas a gente tem que praticar esse conhecimento
e se comprometer a seguir aquilo que a gente aprendeu e se propôs a fazer. Então, conhecimento é fundamental. E o da quanto tempo? Vicentina, Dona Vicentina. Dona Vicentina é uma senhora de São Paulo, de Guarulhos, que é uma aluna da Vila. Imagina, ela tem mais de 80 anos, 80, acho que isso é muito, me falha a memória aqui, uns 83 anos. Entrou sem saber nada de informática. Hoje em dia, ela manda super bem no Photoshop, muito bacana. Ateliê Van Artes, muito boa noite a todas vocês. As ideias, muito bem, sejam bem-vindas. Podem escrever os lugares que vocês são. Digam se o som tá bom. O meu tá ótimo. Estou te ouvindo, doutora Dinaída, super Eu bem. estou te ouvindo Mas é bom. Tá me ouvindo bem, né? bem. Mas é bom eles colocarem se o som tá ok, tudo, E... porque aí a gente vai começando. Certo. Gente, antes de a gente começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube da Vila Espaço Cultural, nos seguir no Instagram, mandem aviãozinho agora para pessoas que estão para se aposentar, que estão em dúvida, aproveitem, façam suas perguntas, mandam um direct, porque a gente, mesmo que não der aqui para responder todas as perguntas, a gente vai responder individualmente. E precisamos, né, de quanto mais pessoas vocês convidarem, quanto mais essa interação acontecer entre a gente, mais o Instagram e as redes sociais compreendem a importância do nosso conteúdo. Né? Então, é importante, compartilhem, convidem os amigos agora, porque o assunto é muito legal e vão ser dicas muito bacanas. Doutora Dinaísa, eu queria que você mesmo se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória, tá bom? Então, eu sou advogada, né? Atuo há mais de 25 anos como advogada. Atuo na área civil, na área empresarial, previdenciário, administrativo e sempre advogando, há muitos anos. Sou pós-graduada também pela FAAP em gestão pública. Ocupei o cargo durante 10 anos na Procuradoria do município de Guarulhos como procuradora-chefe e sigo hoje advogando sempre, que é a minha paixão. Doutora, eu acho muito bacana, logo de início, assim, a gente falar um pouco da diferença, porque muita gente não sabe, eu diria que a grande maioria, a diferença entre previdência e aposentadoria. Existe realmente, as pessoas confundem, né, a previdência com a aposentadoria. Elas estão ligadas, mas são institutos diferentes. A previdência é o órgão do governo, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, né? Em que arrecada o valor da contribuição para que a pessoa possa receber o valor que ela contribuiu, que é a aposentadoria. É o valor que é chamado de aposentadoria, né? Esse nome, aposentadoria, acredito até, doutora Margarete, que você já deve ter comentado isso, ele surgiu porque antigamente, lá atrás, as pessoas que deixavam de trabalhar, elas iam para os seus aposentos. Elas deixavam de trabalhar para ir para os seus aposentos, que hoje isso é uma coisa que está totalmente fora, né? Principalmente com 60 a mais, com 50 a mais, com 60 a mais. E aí ficou para os aposentos, aposentadoria. Então, ele deixa de trabalhar, recebe o valor que contribuiu a pessoa para a Previdência, que é um órgão do governo, e se aposenta e começa a receber aquela aposentadoria, aquele valor, que é uma contribuição que ele contribuiu, para poder desfrutar, né, da sua, digamos, da sua liberdade, né? Sem ter que cumprir um horário. Mas muitos trabalham, né? Continuam trabalhando, porque hoje as pessoas ficam ativas mesmo depois de aposentar, né?
Exatamente. Antes morria antes, né? Antes se morria bem antes. Hoje em dia, e é uma coisa que a gente vai fazer uma live também com psicólogos que são especialistas na recolocação no mercado, é a questão de, eu posso, eu consigo sobreviver com a aposentadoria, não consigo, mas eu quero, não quero. Mas, de qualquer maneira, o primeiro passo é entender, né, o que é essa transição aí da Previdência. O que é essa transição, doutora Dinaída? Pois é, então, justamente por conta das pessoas estarem vivendo mais, hoje tem mais pessoas se aposentando, não morre. As pessoas antes morriam antes de chegar na idade para se aposentar. E hoje não, existe uma vida, um tempo de vida, uma sobrevida, né, que o pessoal chama, muito maior, e cada vez os homens e as mulheres vivem mais. E aí as pessoas que estão iniciando a contribuição, os jovens, né, é que vão subsidiar a contribuição dessas que estão vivendo mais. E por conta disso, que não só no Brasil, mas em vários outros países, inclusive da Europa, foi necessário fazer uma reforma. Alguns criticam, outros não. Muitos entendiam que não seria necessário, porque vão ter que trabalhar mais as pessoas, né? Mas foi uma decisão do governo e foi feita essa reforma da Previdência em 2019, no dia 13 de novembro de 2019, foi feita essa reforma da Previdência que mudou as regras para a aposentadoria no setor público e privado. Então, quais as principais mudanças, né? A idade mínima passou a ser 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, sendo necessários 15 anos de contribuição para o Instituto Nacional de Serviço Social, INSS. Quem já se aposentou, ou poderia ter se aposentado até novembro de 2019, quando entrou em vigor as novas regras da Previdência, para quem estava nesse período, nada mudou, tá? Mas já para quem estava já se aposentando. Isso, para quem já se aposentou ou poderia ter se aposentado até o dia 13 de novembro de 2019, nada mudou, continua a mesma regra anterior. Já quem estava perto de se aposentar, teve que se atentar às regras de transição. E o que são essas regras de transição do INSS? Basicamente, elas oferecem modelos específicos de aposentadoria para quem já contribuía com o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Contribuía antes da reforma da Previdência, estando próximo para se aposentar. Então, o objetivo dessa regra, né, é permitir que as pessoas se aposentem antes de complementar a idade mínima estabelecida pela reforma, seguindo as regras que variam de acordo com alguns critérios. Aí são alguns critérios, são critérios de contribuição, de tempo, de idade. Eu vou mencionar para vocês alguns critérios. Fala os principais. Eu sei que é um assunto bem complicado, bem complexo, porque tem vários casos. Primeiro, eu queria perguntar, aquele que poderia se aposentar, que você disse que continua a mesma coisa, mas ele não se aposentou? Se ele se aposentar agora, como ele podia antes, ele está dentro daquela turma que tinha direito antes da reforma, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Então, quais são essas principais regras de transição? Eu sei que é bem complexo, doutora Dina, mas tenta falar as principais. Sim, assim. Eu vou falar assim, sem juridiquês, de uma forma... Fala português para as pessoas entenderem. Para que todos entendam, né, sem linguagem técnica, tá? Ótimo, São 6 regras. Perfeito. Ótimo. São 6 regras. Sabe por quê? Porque, às vezes, as pessoas, o intuito é orientar, o intuito é levar informação, Claro. Né? E uma informação para que todos aprendam, para que todos, para que a gente possa agregar algo. É como a aposentadoria e previdência no início que eu falei, mas muita gente confunde. Então,
Quais são as principais? Então, são 6 regras, né, ao todo. Existem 4 regras para trabalhadores do setor privado e estatal, uma para servidor público federal e uma que vale tanto para estatal, privado ou servidor público federal. O contribuinte, quem é o contribuinte? É a pessoa que recolhe, né, para a Previdência. Por isso que é a diferença, né, do aposentado da Previdência. Então, o contribuinte que se encaixa em mais de uma regra, ele pode escolher aquela que é mais vantajosa para ele. Então, Pode escolher, então, qual é o melhor aqui? isso, por isso que é bom fazer uma simulação. Poxa, se eu for por essa regra aqui, será que eu tenho que contribuir mais, menos? Será que o tempo de contribuição que eu tenho, eu posso me encaixar? Qual é mais vantajosa para mim? Então, por isso que tem essas várias regras, né? Para os trabalhadores da iniciativa privada e estatal, uma regra é o sistema de pontos. O que seria esse sistema de pontos? Para conseguir se aposentar pelo sistema de pontos, o contribuinte, a pessoa que contribuiu para a Previdência Social, ele deve atingir uma certa pontuação, somando a sua idade ao seu tempo de contribuição com o INSS. Quando saiu essa regra, o pessoal falava assim, meu Deus, eu vou ter que ter 85 anos para se aposentar. Não, não são 85 anos, nem 95 anos, são 85 pontos. Porque eu já ouvi, né, muita gente falar, 85 anos, eu sou jovem, agora só vão se aposentar quando tem 85. O que são esses 85 Esses pontos? 85 pontos, por exemplo, se a pessoa tem 55 anos e contribuiu por 30 anos com o INSS, quantos pontos ela tem? 85, certo? Soma, né, os dois. Isso, soma o tempo de contribuição mais a idade. Então, ela vai ter 85 pontos. Então, tendo 85 pontos, esse ano de 2021, estou colocando 2021, tá? Esse ano de 2021, quem pôde se aposentar em 2021? As mulheres que atingiram 88 pontos com pelo menos 30 anos de contribuição. Ok, então você toma a idade, o tempo da contribuição, deu 80 e quanto? Nesse 88 anos. exemplo que eu dei foi 85, tá? 85 anos. Mas, por que eu disse em 2021? Porque vai mudando conforme o ano. 2021, mulheres 88 pontos, depois vai agregando um ponto a mais. Mas eu vou chegar lá para poder explicar melhor, tá? Então, nesse caso, em 2021, quem poderá se aposentar? Mulheres que atingirem 88 pontos com 30 anos de contribuição. Então, deixa eu ver aqui, nesse caso aqui, ele tem 85, né? Teria que ter 55, teria que ter 58 anos mais 30 de contribuição. Que dá entendo. 88 anos. Dina, eu vou aproveitar e colocar uma pergunta. Eu peço para as pessoas que estão entrando fazerem suas perguntas. Mesmo se vocês fizeram agora, podem mandar via direct. Tem uma pessoa aqui, a Lilian, que ela está perguntando, no caso, eu posso fazer uma contribuição retroativa? Pode fazer. Tem várias regras, né? Ela pode fazer uma complementação. O INSS permite que ela recolha o tempo. Por exemplo, ela ficou 3 anos lá atrás sem contribuir. Ela pode contribuir, fazer essa contribuição. Para poder completar esse tempo que falta para se aposentar. Que bacana, que bacana. Então, ok. Nesse caso, eu falei 88 anos, né? Nas mulheres, 88 pontos com 30 de contribuição. Então, em 2021, ela poderia se aposentar sendo mulher. Homem já teve, para se aposentar em 2021, tem que ter 98 pontos com 35 anos de contribuição. Então, são 10 pontos a mais que a mulher e 5 pontos a mais, e 5 anos a mais de contribuição para poder se aposentar. Isso é a regra dos pontos. Essa regra da transição de pontos, ela estabelece que a pontuação necessária para se aposentar, ela aumenta 1 ponto a cada ano, até chegar 100 para mulheres em 2033
e 105 para homens em 2028. Então, a partir esse ano, 88. O ano que vem vai ser 89. Depois, no ano de 2023, vai ser 90. E assim vai até chegar ao limite de chegar 100 pontos para a mulher em 2033 e 105 pontos para homem. Aí cessa, tem que ser essa contagem de pontos. Entendi. Essa é a regra dos pontos. Uau, essa regra dos pontos, 100 pontos, demora, hein, Dina? Mas aí são as Doutora Dina, eu vou pessoas. chamar a doutora Dina, porque você acaba sendo conhecida como Dina aqui em Guarulhos, né? Doutora Dina. Mas essa regra dos pontos, você vê que os pontos vão aumentando conforme você vai tendo mais idade. Então, é feito de forma para que a pessoa tenha a idade, né, para poder chegar na possibilidade de se aposentar, né, de receber a sua contribuição. Aí, já para os professores, é diferente. Professores que tenham trabalhado exclusivamente com magistério, no ensino infantil, fundamental, médio, a pontuação é diferente. É 95 para mulheres em 2033 e 100 para homens em 2028. Sempre foi diferente, né, dos professores. Porque é uma categoria profissão, isso, diferenciada, assim como outras também que são consideradas salubres, né? Isso. Companhia aérea. Isso, exatamente. Enfim. Então, por isso que em 2021, no caso dos professores, as professoras, as mulheres, né, que atingiram em 2021 83 pontos, você vê que são menos pontos, né, 83 pontos, com 30 anos de contribuição, já pode se aposentar. E os homens, professores, com 93 pontos e 35 de contribuição, também já pode se aposentar. Entendi. Então, isso é a regra dos pontos. É a regra dos pontos. Aí nós temos a regra mínima progressiva. O que seria essa regra mínima progressiva? A regra da idade mínima progressiva, ela pode ser vantajosa para quem contribuiu por muitos anos já, mas ainda não chegou na idade mínima. Começou a trabalhar muito cedo. Muito cedo, porque na época, né? Muita gente, às vezes, 14 anos já tinha carteira assinada. Isso, exatamente. Né? Muita gente. Com 14 anos já podia, né, ter a carteira assinada e trabalhar. Hoje não. E aí não tem a idade mínima, mas tem um tempo já de trabalho, né? Nesse caso, considerando o ano de 2021, as mulheres com 57 anos e pelo menos 30 anos de contribuição já podem se aposentar. Interessante. Nossa, então, se você tem 30 anos, você já pode se aposentar, independente da idade que você tenha. Isso. Não, com 57 anos. 57 anos. Exatamente. E 30 anos de trabalho, você já pode se aposentar. É diferente dos pontos, né? Dos pontos, você tem que ter o ponto, a idade, mais o tempo de contribuição e somar. Nesse caso aqui não soma nada. Nesse caso, se você tem os 30 anos de contribuição e 57 anos em 2021, já pode se pedir, já pode se aposentar. Já para homens com 62 anos e pelo menos 35, também já pode se aposentar. Que é a mesma maneira, muda um pouquinho os anos, né? Isso, tem que ter os 30 anos. Aí você tem que ver a pessoa que está se aposentando, ela tem que ver o que é mais vantajoso para ela. O que vai ser mais rápido, o que vai ser mais vantajoso, né? O cálculo, o que ela vai receber mais. Porque tem alguns cálculos, algumas formas, que você tem um fator de redução. Então, tudo isso tem que ser avaliado na hora de você pleitear a sua aposentadoria. Isso. Estão perguntando aqui, inclusive, como faço essa avaliação? Acredito que seja procurando um advogado, especialista, e ele faça a simulação de todas as possibilidades, né? Feito a simulação de todas as formas, todas as regras, ver o que é mais vantajoso. É feito todo o cálculo para poder fazer, é claro, da melhor forma. Mas que seja mais benéfica para a pessoa que está se aposentando. Tá? Essa regra é a da mínima? Essa regra é a regra da idade mínima progressiva. Progressiva. Isso. Ok.
Então, nesse caso, em 2021, uma mulher, como eu estava falando, que tem 57 anos de contribuição, pode se aposentar. Em 2022, o ano que vem, apenas mulheres com 57 anos e meio que poderão dar entrada na aposentadoria e assim por diante. Em 2023, com 58, até chegar a 62 em 2031, porque 72... Isso, porque 62 já é uma outra regra. Entendi, Tá? entendi. No caso, para professores que tenham trabalhado exclusivamente com o magistério, nos ensinos infantil, fundamental, médio, os professores, existe uma redução de 5 anos da idade mínima. Por isso, eles podem se aposentar em 2021. Então, quem são os professores? Eu falo sempre os professores porque tem muita professora e é uma classe que tem bastante profissional, né? E existe uma regra diferenciada para o professor, então eu acho que vale a pena a gente comentar, né? As professoras mulheres com 52 anos e pelo menos 30 anos de contribuição, você vê que cai mais um pouquinho, porque são 52 anos. E os professores, homens, com 57 anos e 35 de contribuição também já pode se aposentar. Uhum. Tá? E aí a gente vem numa outra situação, que é a por idade. Aí, Essa que é a mais comum, né? Acredito que a mais comum seja por idade mesmo, né? é a comum porque ela tem menos tempo de contribuição, mas ela não garante o valor integral, né? Ou então não chega, é difícil chegar no teto da contribuição, no teto do valor que pode ser recebido, né? O teto máximo, aliás, vamos falar sobre o teto máximo de uma aposentadoria que você pode ter? Hoje o teto Você está em torno de 5.600, 5.800, contribuindo o teto. o máximo que a pessoa pode se aposentar e ter. Às vezes, de acordo com os cálculos, como o efeito, pode ser um pouquinho mais, mas não passa de 6.000 reais. Geralmente é Ok. entre 5.600 e 5.800, varia um pouquinho, 5.800 eu ia 50, depende do tempo, depende de quanto contribuiu, porque é feita uma média, né, das últimas contribuições. Então, a pessoa que contribuiu pode ter contribuído sobre um salário, sobre 2 salários, sobre 10 salários, depende de quanto ela contribuiu. Porque é um valor, é um percentual em cima do valor do salário, né, que ela recebeu. Me parece que são os 5 últimos anos, né, que tiram a média, não é isso? Mais ou menos. Tem categorias que é mais. Aqui. Depende da categoria. Então, essa regra por idade, ela pode ser um pouco mais vantajosa para os trabalhadores já idosos que contribuíram pouco para a Previdência. Por quê? Porque o tempo de contribuição é menor. Então, mulheres que atingiram a idade de 61 anos e contribuíram pelo menos 15 anos já podem pedir aposentadoria. Aí é feita a média desses 15 anos, né? Os homens com 65 anos que contribuíram pelo menos 15 anos também já podem pedir aposentadoria. Então, você veja que a regra, né, o tempo de contribuição, ele é menor. Mas ele é menor, é feito a média, e se for feita uma boa contribuição de um bom valor, ele pode se aposentar com um bom valor. É tudo uma questão de avaliar e criar estratégia mesmo, né? Exatamente. Nessa regra, a idade mínima para mulheres sobe 6 meses a cada ano, até chegar a 62 em 2023. E homem não, o homem continua igual desde novembro de 2019 até chegar a 65 anos. Tá? E nós temos a regra do pedágio. Essa regra do pedágio é pedágio de 50%. O que seria esse pedágio de 50%? A regra do pedágio vai para quem estava 2 anos do tempo mínimo de contribuição. Ou seja, 30 anos para mulher e 35 para homens. Quem tinha, por exemplo, contribuído 28 anos e faltava e teria que cumprir os 30 de contribuição. E aconteceu a reforma em novembro de 2019. Então, faltando pouco, né, para se aposentar. Então, o que ele pode fazer?
Nessa opção, é possível se aposentar antes de completar a idade mínima, mas é necessário pagar um pedágio de 50% sobre o tempo restante para atingir o tempo mínimo de contribuição. Ou seja, quanto ela teria que contribuir? 10 mil? 1.000? Se é 1.000, vai pagar R$ 500, que é o pedágio, para poder suprir aquele tempo que faltava, porque ela estava próximo para se aposentar. Entendi, Entendeu? entendi, entendi. Mas aí é uma questão dela estudar quanto tem que pagar e quanto é que ela vai ganhar e sempre É bom, poder escolher a melhor é opção. legal fazer um planejamento, né? Um planejamento para quem tá querendo se aposentar, ou então fazer a contagem para quem já, fazer a simulação para quem já fez a contribuição, ver se realmente, É, se de sem repente. dúvida nenhuma, quando a gente chega aos 60 anos, é necessário parar, procurar um profissional, né, fazer uma avaliação da sua condição, dos anos que contribuiu, em qual dessas regras ele pode usufruir e ver, e, às vezes ele pode usufruir mais de uma regra e ver qual é Exato. a regra que beneficiará melhor, não é Isso. isso? Fazer um planejamento. O planejamento é muito importante, né? Você saber antes, para você saber quanto vai contribuir, de que forma vai contribuir, para você Exatamente. colher os frutos, né, na aposentadoria. Exatamente. Isso mesmo. Então, e É, tem o pedágio de 100%. O pedágio de 100% é o trabalhador que se aposentar por idade antes da idade mínima, se ele pagar um pedágio equivalente ao dobro do tempo da contribuição que faltava quando veio a reforma da Previdência, ele também pode solicitar, pode requerer a aposentadoria. Aí são várias regras, tem que fazer o cálculo, tem que fazer simulação, tem que fazer um planejamento para ver em que situação a pessoa se encaixa e se é interessante já se aposentar ou esperar mais um pouco, pagar um pedágio, fazer a contagem pelos pontos. São várias situações que devem ser estudadas. é importante a pessoa saber o que tem que investir, qual é a melhor forma. Então, quanto antes, melhor. Se a pessoa tem 60, 58, ela, opa, já pode começar a ir atrás desse esclarecimento, dessas orientações, para que ela possa já saber da melhor forma de investir até chegar à Exato. idade que ela vai ter o direito de se aposentar. Então, quanto mais cedo, melhor. As pessoas muitas vezes não buscam informação, não buscam esse conhecimento, e aí só vai procurar quando já se aposentou, quer dizer, É, deixou de aí perde. plantar um isso, Poderia aí ter se perde. aposentado antes, perde às vezes valores, então se aposenta com valor menor, poderia se aposentar com valor maior. Tudo é uma questão de avaliação, estudo e planejamento. Isso que eu falo, conhecimento, prática e comprometimento. É, Ô, doutora Dina, e a questão de, por exemplo, que era um casal. Antigamente, as mulheres ficavam viúvas, elas tinham a pensão dela e a do marido, né? Agora também houve uma mudança, junta, pede, qual é a pensão não, no que caso, pre- se o marido é aposentado e recebia aposentadoria, no falecimento do cônjuge, o outro cônjuge ele tem direito ele passa a ser pensionista do marido. certo, a pegar a pensão, né? Isso, pensionista do cônjuge do falecido, do marido ou esposa, porque é tanto para homem quanto para mulher, né? Certo, mas se ela tem a pensão dela, tem um cálculo aí Ah, dessa sim. união das Aí é duas, feito o né? cálculo, porque não pode, para não ser cumulativo. Ah, entendi, entendi. Os casais que têm união estável registrada, eles têm direito a receber essa pensão quando são viúvas? Se tiver uma certidão de união estável registrada em cartório, sim, tem o mesmo direito. Agora, se não tiver uma certidão de união estável registrada em cartório, aí tem que entrar com uma ação judicial pedindo o reconhecimento da união estável. Após o reconhecimento, solicitar a pensão com a homologação da sentença.
Entendi. É, sejam casais Sim, estável, sim, sim. Pode ser homoafetivos, né? homoafetivos. Doutora Dina, uma coisa que eu queria perguntar, eu já sei, mas eu gostaria que você falasse, é sobre a gente, filho é uma coisa que acha que só tem direito, né? Uhum. Você não tem filhos, filhos é uma loucura, só tem direito, só tem direito, só tem direito. E esses direitos continuam ao longo. Parece que pai e mãe não se aposentam de pai e mãe, né? Eles continuam ali com os filhos que requerem, né? Que estão sempre ali. Existe uma lei que uma vez eu aprendi com você, inclusive, que os pais têm direito a pedir uma pensão para os filhos. Sim, sim, Né? pode pedir. Eles podem pedir uma Isso, pensão para os filhos, da mesma forma que os filhos também recebem dos pais até completar a faculdade. Os pais, se eles se sentirem numa situação de vulnerabilidade, de não conseguir o próprio sustento, se o filho estiver numa situação melhor, que um juiz é que vai decidir, né? Ele pode sim pleitear no judiciário uma pensão para o filho. sabe que eu dou muita palestra a respeito, por exemplo, da violência contra o idoso. E eu sempre falo que uma das violências que são mais sutis aos olhos, né? Mas nem por isso menos violenta é a questão da violência financeira. Você vê todo banco que você entra, você vê sempre pessoas idosas com pessoas da família para fazer um empréstimo. Tem a questão de idadismo, que culturalmente os aposentados são vistos como um peso na sociedade, o que não é verdade. Aliás, nessa pandemia, foram as aposentadorias que trouxeram, né, comida para muitas famílias. Sim. E aí tem a questão do empréstimo consignado. O empréstimo consignado, que tem uns juros menor, mas que aí acaba o quê? Acaba um neto, um filho, falando, ai, mãe, ai, vó, ó, dava para pedir um empréstimo aqui, depois eu vou te pagando, e acaba não pagando, e o avô fica sem graça, fica sem jeito de negar, porque deu para um, vai ter que dar para todos os netos, ou fica se achando um péssimo avô, um péssimo pai, porque a filha está precisando, e nisso ocorre o quê? Ocorre uma bola de neve de dívidas. Exato. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito dessas dívidas, que muitas vezes eu coloco como uma violência financeira, ou por necessidade, ou não, mas acaba pesando muito para o idoso. Claro, claro. Inclusive, interessante esse assunto, né? Porque o endividamento foi tão grande, principalmente de pessoas que pegaram crédito consignado, que são servidores públicos ou aposentados, né? Que foi agora editada uma lei esse ano, agora em setembro, que é a lei do superendividamento. Essa lei é uma lei, acho que eu achei muito legal, que ela vem dar um apoio para o consumidor endividado que não consegue pagar mais os seus débitos e tem dificuldade de manter os gastos básicos para sobreviver. Então, a justiça, ela, através dessa lei, ela está dando um aval para que ele possa se reerguer, pagar os seus débitos e voltar a ter o seu nome limpo, né? Tirar do Serasa, do SPC e fazer parte novamente da economia. Porque muitas vezes ele ele tem condição, ou então tem a renda, mas não pode porque o nome está lá preso e não consegue comprar alguma coisa que necessita, até às vezes algo que é básico também para a saúde, né? E são várias coisas, né? Várias necessidades. Então, essa lei ela é conhecida como a lei do superendividamento. Ela aumenta a proteção dos consumidores com muitas dívidas e cria mecanismos para que
seja contido os assédios por parte das instituições financeiras. Porque os aposentados e o aposentado, pensionista e servidor público, como eles têm uma renda que é garantida, que já cai no todo mês, Descontato da e o fonte, né? valor é Descontato descontado já direto da fonte. direto e vai direto para o banco, né, para a empresa, para a financeira, nossa, virou assim uma febre. E chegando a ser assediado mesmo, recebendo É, ligações, 3, 4, 10 ligações por dia, pessoas que eles falam, não quero, não quero, e muitas vezes até fazendo essas instituições, são vendedores de empréstimo consignado, que fazem sem autorização do pensionista, do aposentado ou até do servidor público. Quando ele vê, ele já tem lá uma dívida que ele não permitiu. Mas como as e pessoas isso têm acontece acesso, muito. acontece muito. Então, essa lei ela veio inibir, coibir esse tipo de acontecimento, né? Então, ela alterou o Código de Defesa do Consumidor e criou um instrumento de renegociação em bloco das dívidas nos tribunais de justiça. Então, o que seria isso? A pessoa ela vai verificar, através de um procedimento, parece inclusive com um procedimento de recuperação judicial empresarial. Só que nesse caso é de pessoa física. Então, a pessoa ela pode fazer uma conciliação com todos os seus credores. Então, ela vai procurar um órgão da justiça, o PROCON, ou, por exemplo, a Defensoria Pública, que é um órgão onde você contrata um advogado, né, lá, que ele vai te auxiliar. Ele vai verificar todas as suas dívidas, você vai fazer uma relação de todas as suas dívidas e o tribunal, isso dentro do tribunal, tá? Aí essas dívidas todas, elas serão relacionadas e é feito um plano para pagamento de uma única vez que caiba no bolso da pessoa. Então, Ah, é feito um bloco só e é feito um por plano. exemplo, a pessoa fez um empréstimo consignado para pagar a faculdade do neto, mas ela tem lá o carnê da Casa Bahia. Isso, E ela tem aquela viagem que ela pagou. Aí, por conta do neto, que não deu dinheiro para pagar a faculdade, ela acabou ficando sem para pagar o carnê da passagem para isso. a companhia aérea, a Casa Bahia. Aí ela vai na promotoria pública, que é gratuita, e eles fazem esse acordo de juntar todas as empresas, é Pode ir isso? no PROCON, na Defensoria Pública, Ministério Público, ou também pode contratar um advogado particular, tá? Certo, Eu sempre certo. falo desses órgãos públicos porque existem os órgãos públicos também, né? E Uhum, que vai fazer todo esse plano de contas e levar para o PROCON ou para algum órgão que homologue isso para a justiça, né? uhum, Além dos tribunais, a lei também autoriza que a conciliação em bloco seja feita em órgãos como o PROCON, Ministério Público e Defensoria Pública. E todos os credores, o que acontece? Depois que é feito um levantamento de todos os valores e verificado quanto ela pode pagar por mês daquilo, tudo que ela deve. É feito, todos os credores são chamados. Eles são uhum. chamados, todos os credores, para uma audiência de conciliação, a fim de que a situação do consumidor inadimplente receba uma proposta. É feita uma proposta dentro dos limites orçamentários da pessoa. E Uhum. aí os credores, aqueles que para quem a pessoa está devendo, eles vão dizer concordo ou não concordo. Ah, eu quero receber ou não, não quero receber. O primeiro passo que o devedor, o consumidor, né, superendividado deve seguir, segundo essa lei, é procurar a justiça dentro do seu estado, vai ser encaminhado para o núcleo de conciliação e mediação de conflitos, ou também pode ser acompanhado, como eu falei, por um representante legal. Será informado à justiça todas as dívidas e o total do orçamento que a pessoa tem, detalhando todos os valores. Em seguida, as empresas, né, os credores, quem tem que receber, são convocados para uma audiência de conciliação. É proposto um plano de pagamento. Hoje, não são todos os estados ainda que têm essa possibilidade, que tem esse órgão estruturado já.
mas o estado da Bahia, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo já oferecem esse serviço. Feito a homologação é feito por um juiz ou juíza, né? E o acordo tem validade de sentença judicial. É uma sentença judicial. E no acordo é especificado todas as condições de pagamento, como o total da dívida, o número de parcelas, descontos, multas, juros. A sentença também tem que definir se o devedor será retirado, ele tem que ser retirado do cadastro de inadimplentes, mesmo... Ah, isso eu ia falar, porque o nome dele fica sujo, muitas vezes ele não consegue nem, bom, uma série de coisas, né? Ter o nome sujo, como a gente fala que é como inadimplente, é muito ruim. Mas aí fazendo esse acordo em bloco, ele pode ter, suspenso, tira o nome, né? Porque a dívida fica suspensa até o pagamento final. Então, a lei autoriza que o juiz, ele impõe uma sanção, inclusive, para aqueles que não aceitarem a renegociação. Digamos que a pessoa deve lá para o supermercado, para o Carrefour, para a Casas Bahia, para a faculdade lá do neto, e aí a faculdade fala, olha, eu não vou querer pagar, receber nessas condições. Então, o juiz, ele pode dizer o seguinte, tudo bem, você não vai querer o acordo, então você vai para o final da fila e só vai receber após todos aqui receberem, aqueles que aceitarem. Ele vai ter que esperar eu pagar todo mundo de qualquer jeito. Pagar ele. Isso. Numa recuperação judicial, numa falência, recuperação judicial também é assim. Isso é empresarial. Então, eles estão trazendo esse instituto da empresarial para a pessoa física. Eu achei bem interessante isso, né, doutora? Que bom. E deve ter uma taxa calculada mais ou menos de porcentagem que a pessoa, que o devedor vai ter que utilizar para pagar esse débito, considerando que ele precisa da outra porcentagem para sobreviver. Não pode onerar mais do que 30% do que ele recebe, porque ele precisa sobreviver, pagar também o seu dia a dia. Porque é o que acontece, né? As pessoas caem nessa bola de neve, na dívida, e não conseguem sobreviver e fazem mais dívidas. Então, vira essa bola de neve, né? O interessante, a vantagem principal da negociação em bloco é que consiste no fato de que o inadimplente ele não precisa escolher que dívida ele vai quitar. Quando ele inclui todos os débitos no mesmo plano de pagamento, ele acaba aquele impasse financeiro e psicológico. Eu vou pagar uma dívida, vou faltar dinheiro para outra, para as demais, como é que eu faço? Não, existe um programa já definido, ele vai disponibilizar aquele. Entendi. Tem uma Doutora exceção, Dinaíra, tá? Nem todas as dívidas. oi? Deu uma Falhou o som. cortadinha. Pode Falhou falar. nem todas as dívidas podem entrar, tá? Nessa renegociação podem entrar dívidas de consumo, que são carnês e boletos, contas de água e luz, gás, empréstimo com banco, crediários e parcelamentos. Não pode entrar dívidas... A internet deve estar falhando um pouquinho, mas ela vai voltar, né? Às vezes acontece esse Caiu contato aqui, aí. gente. Mas tudo bem, a gente está ouvindo. Você estava falando que tem algum... Não, tô ouvindo. O que não pode entrar são impostos e tributos, pensão alimentícia também não entra, e também produtos e serviços de luxo. Certo. Ok. Acredito que sejam mais dívidas feitas por necessidade. Está caindo, não sei porquê, mas está caindo. Não, tudo bem, a gente entendeu que artigo de luxo não entra, só aquelas... E pensão não. Também não, porque pensão é sagrada, né? Mas o resto pode entrar quando são bens de consumo, essa coisa toda. Isso, exatamente. Então é bem interessante.
É, eu acho que é fundamental a gente. Vou pedir para você dar uma dica, uma orientação para as pessoas que vão fazer empréstimo ou atender pedido de familiares que vão fazer empréstimo. Eu acho importante, porque a gente, por conta de um vínculo emocional, a gente acaba aceitando, e muitas vezes o idoso ele nem se informa de como vai ser esse empréstimo, ou do quanto vai ser. Então, quando o idoso ele vai ter que fazer um empréstimo consignado, qual é uma dica para ele não ser enrolado, ou se fizer o empréstimo sem ele pedir, qual é a dica que você dá para ele? Bom, se ele fizer, assim, primeiro que tem que ser tomar muito cuidado com os dados pessoais, sabe? Com o CPF, com o endereço, porque. E também tomar muito cuidado com pessoas que telefonam, ou até pessoas na rua mesmo. Entendi. Se quer fazer um empréstimo, então você vai ao banco, que é uma estrutura, que é Então, Dina, se a pessoa quer fazer um empréstimo consignado, a melhor forma é ela ir ao banco e Isso, ela ir fazer ao uma. banco, falar com o seu gerente, né? Falar com o seu gerente diretamente, não fazer nada com quem não conhece, nem por. Se conhece por telefone, se confia, tudo bem, mas o melhor é falar diretamente com o gerente da sua conta, que está acostumado a conversar, né? É que hoje tem muitos serviços online, que você vai até o banco, você telefona, ou então faz o empréstimo logo por aplicativo. Se confiar, mas antes conversa com o gerente da conta. Melhor forma. Bom, Dina, adorei suas dicas. Eu sei que tem muito mais coisa. Eu peço para o pessoal se inscrever, curtir, seguir a gente no Instagram. Mandem via direct. Às vezes a pergunta não vem agora, mas vem depois. Então, manda via direct para a gente. Escreve nos comentários. Essa live aqui, ela foi gravada, esse encontro. Eu acho que é muito bacana já essa elucidação que você deu hoje a respeito das dívidas, dos empréstimos consignados, desse cuidado que a gente deve ter, das principais regras de transição, que é a idade, o pedágio, todas essas questões aí que a doutora Dina passou, que eu acho que deu um bom clareamento. Mas eu vou te convidar outras vezes, viu? Doutora, vou te convidar outra vez. Vou com todo prazer. Muito obrigada também pela participação, obrigada a todos e uma boa noite para vocês. Isso, tchau. Tchau a todos. Tchau, envie as suas perguntas, ok? Tchau. Bom domingo a todos. Tchau.